Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, queridos amigos, estamos de volta com mais um programa Papo Espírita, eu, Ana Cristina Sampaio, a colaboradora Miriam dos Anjos, tudo bem, Miriam? Tudo jóia. E nosso convidado especial, bem-vindo, Max Lânio Lacerda, que é diretor de estudos do Centro Espírita Caminho da Luz, no Lago Oeste, em Brasília, monitor de diversos cursos na Federação Espírita Brasileira e membro do Grupo Mediúnico Leon Denis na Comunhão Espírita. Bem-vindo, Max, tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Como vão vocês? Boa tarde, boa noite, qualquer horário que a gente estiver falando está ótimo. Exato. Muito obrigado pelo convite. Max, obrigada por você nos aceitar aqui, ter essa disponibilidade conosco. Eu te conheci, Max, num curso sobre mediunidade, é um curso de verão da FEB, fiquei muito impressionada com seus conhecimentos, e depois assisti você num programa sobre intuição, que é o tema do nosso programa de hoje, naquele programa Entre Dois Mundos, você e o Daniel Campos, que é um psicólogo que também já entrevistamos aqui no Papo Espírita. Então, o nosso tema de hoje é intuição. Como que ela pode nos ajudar em momentos difíceis? A intuição é uma capacidade, né, que surge a partir de sonhos, insights, e pode ser uma grande aliada nos momentos de decisões e de dificuldades como a gente enfrenta hoje. Então, Max, queria que você começasse explicando o que é a intuição. Ela é uma forma de mediunidade? E qual a diferença entre inspiração e intuição? Então, vamos construir a resposta baseado na doutrina espírita, que é quem nos subsidia para que nós tenhamos a convicção sobre o que estamos falando. Então, se nós formos buscar Emmanuel, que é uma referência inesquecível que nos deixou o Chico, ele vai dizer que tanto quanto o tato é o alicerce inicial de todos os sentidos. Então, todos os nossos processos começam na intuição. Por isso, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. E por isso mesmo, toda a inteligência é médium das forças invisíveis que operam no setor de atividade regular em que se coloca. Então, veja, a intuição ela tem vamos dizer, duas vertentes bem distintas, mas que se confundem, que se entrelaçam. Uma vertente anímica, é da própria pessoa. Então, como se fossem as reminiscências, as lembranças, as aptidões que a criatura traz em si, que repercutem nela. Emmanuel usa a expressão como se fosse a voz do subconsciente, essa câmara escura, invadindo por alguns momentos a câmara da lucidez, que é a consciência. Então, quando nós estamos falando de alguma coisa que nós vivemos no passado, isso vem na forma de intuição. Mas a intuição pode ser influenciada pelos benfeitores, pode ser influenciada também por pessoas no plano espiritual que não são lá, vamos assim, bem desejáveis, e podem também influenciar intuições negativas. Então, nós temos, sim, duas vertentes, a intuição anímica e a intuição mediúnica, e as duas se conjugam. E nós temos que lembrar que a intuição é um mecanismo de ajuda, sim, para todos nós. Se nós observarmos, diz o nosso querido Emmanuel, ainda, sempre ele dando referência, que todos os homens participam dos poderes da intuição. No divino tabernáculo da consciência, todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Ele diz mais, todas as noções que dignificam a vida humana, vieram da esfera superior, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. Então, se nós dependêssemos só de nós, só das nossas próprias forças, nós estaríamos muito mais atrás do que estamos evolutivamente falando hoje. Por isso, ela é uma instituição universal, vem do mais alto em nosso favor. E a intuição é quando sabemos usar, um grande benefício para as tomadas de decisões da vida. Então, por exemplo, nós temos o raciocínio lógico, nós temos o raciocínio, entre aspas, a palavra raciocínio, intuitivo. Você tem alguma coisa que você calculou matematicamente, mas algo em você, olha a palavra algo, alguma coisa em você está dizendo que não é aquele caminho. E você, então, abre mão do racional e segue a intuição.
Aqui entre nós, meninas, vocês que são meninas, sabem disso, vocês estão mais bem na vida, porque vocês tendem a fazer mais o intuitivo do que o racional. Não é que a gente faça só um ou só outro, mas vocês, como polaridade feminina na encarnação, têm mais tendência à intuição do que a polaridade masculina. Por isso, as tomadas de decisões de vocês são mais acertadas, às vezes, do que a dos homens, quando eles se balizam apenas no racional. Então, a intuição é, sim, uma bênção para nós. Uhum. Miriam, como é que você lida com a sua intuição? Você usa ela? Eu uso, Ana. Acessa? Muito. Acesso. É bem verdade que em alguns momentos eu quero uma coisa e a intuição diz, como o Marx falou, algo nos diz, não vai por aí não vai dar certo. E às vezes insisto e vejo que eu estava errada, a intuição estava plenamente correta. E eu uso bastante, inclusive nas atividades, eu não tenho uma mediunidade ostensiva de psicofonia e outras, mas eu percebo que também nos trabalhos mediúnicos é a intuição que muito me ajuda na conexão com a espiritualidade maior, no trabalho de esclarecer, de conversar com nossos irmãos desencarnados. Mas a intuição é mesmo fantástica. E você, Ana, como usa a sua? Olha, eu quero até perguntar para o Max, um artigo até bem, eu acho que bem materialista, ele dizia que a intuição, na verdade, esse sexto sentido, né, que muita gente chama, na verdade, ele é proveniente de situações que a gente, com os nossos 5 sentidos, estamos captando, porém, não estamos transferindo isso para a consciência. Então, algo dentro de nós nos diz, não vai por ali, ou né, a gente fica com aquele incômodo, mas que, na verdade, isso não viria de alguém, uma espiritualidade que nos acessa, que nos auxilia, mas viria dos nossos próprios 5 sentidos não completamente acessados. O que você pode me explicar sobre isso? Porque eu tenho essa dúvida. O raciocínio está correto, só que a visão é reducionista, ele só vê uma reencarnação, ele só vê uma vida, a existência. Então, com isso, ele limita as possibilidades de aquisições que a criatura já tem em si. Quando Jesus disse, não ajunteis para vós tesouros na terra que a traça corrói, que o ladrão mina e rouba, mas ajunteis para vós tesouros no céu, onde a traça não corrói, nem o ladrão mina nem rouba, ele estava se referindo às aquisições que você guarda dentro do seu coração e dentro do seu intelecto. Só que isso, na linguagem de Jung, são os arquétipos que você constrói ao longo de diversas encarnações, e isso repercute em você como se fosse uma vibração, como se fosse uma determinada frequência de evolução que você já conseguiu, e ela vai repercutindo em você e dando em você a característica da sua personalidade. Então, tem pessoas que têm intuições mais finas, mais refinadas, mais elaboradas, e tem pessoas que têm intuições mais simplórias, mais básicas. Tudo isso em função do nível de construção evolutiva que se fez até agora, o quanto já se armazenou. Então, a visão do nosso amigo que fez o artigo está correta para uma encarnação, só que ela vai muito mais além. Mas ela está correta, então, no lado anímico. Ela não está 100% correta porque há a participação dos nossos benfeitores no mundo espiritual. Eu me recordo aí uma vez na comunhão, quando a gente participava de alguns estudos, e tinha um rapaz que fez um relato que foi interessante, que vou trazer aqui para ilustrar a nossa conversa. Ele disse que estava vindo, saía da comunhão e pegou o ônibus. E aí veio uma voz na cabeça dele, dizendo assim, desce nesse ponto. Eu falei, que voz é essa? Que coisa mais louca. Desce nesse ponto. Ela é uma voz imperativa. Aí ele falou, quem manda em mim? Quem manda em mim sou eu. Vou descer onde eu quiser, vou descer no próximo ponto. Desceu no outro ponto e foi assaltado. Então, depois ele entendeu que ali era um comando que dizia alguém que vê do todo, conseguiu perceber, antecipar o problema que ele, na restrição da carne, não conseguiria jamais antecipar. E o avisou. Então, aí é uma intuição mediúnica, é uma intuição de que alguém participou do processo do psiquismo dele. Alguém entrou no psiquismo dele, ele captou como um comando dele, foi nítido. Muitas vezes a gente tem aquela vaga condição de pensar, parece que alguma coisa está me dizendo, e você não tem certeza se aquilo proporciona-se de você
o proporciona-se de outrem. No caso dele, foi evidente. Ele contou isso, fez, nunca mais eu desobedeci às minhas forças de comando, porque ele Então, pagou caro. a pergunta é como desenvolver essa intuição, porque, como você disse no primeiro momento, às vezes a gente está ouvindo alguma coisa do nosso mentor, de quem nos quer bem, quem quer nos orientar, quer nos ajudar, como nesse caso da pessoa que você citou, e às vezes não. Como que a gente desenvolve essa capacidade para a gente ter os melhores resultados? Ana, deixa eu interromper só um pouquinho. Max, antes da resposta da Ana, você poderia retornar só nos explicando se há diferença entre inspiração e intuição? Passou batido, desculpa, gente, é verdade. Não. Aí a gente tem que lembrar a questão 459 de O Livro dos Espíritos, né? A questão é emblemática, é uma das que todo espírita, vamos dizer assim, basicão, né, que já estudou pelo menos um pouquinho, nunca vai se esquecer dessa questão. Influencia os espíritos em nossos atos e pensamentos? E a resposta é contundente. Muito mais do que vocês imaginam. De comum, de ordinário, no dia a dia, são eles que nos conduzem. Eu falei, Jesus, eu sou conduzido por alguém. Sim, mas você é conduzido por alguém com quem você se sintoniza. Ele pode falar para você, desce nessa parada, mas você pode querer não descer. No caso dessa inspiração, ela foi mediúnica, porque ela foi perceptível, não tinha dúvida de que vinha de fora. A inspiração, normalmente, a convencional, na maior parte de nós, você não sabe se a voz é sua ou se a voz é de fora, mas você tem que discernir se é do bem ou se não é do bem. Se ela for do bem, siga, porque você vai, disseram os espíritos, você vai achar que a decisão foi sua e o mérito será seu. Se alguém disser para você o que você tem que fazer, você já não tem mérito. Então, o que eles fazem pela inspiração é nos suscitar, é nos provocar reflexões íntimas, que são as coisas nossas mesmas. Essas, sim, são as inspirações comuns, e elas vêm sempre de fora. As inspirações vêm sempre dos espíritos. A intuição pode vir de você também. Então, são duas coisas bem distintas. Inspiração é espírito mesmo, falando com você, seja de forma articulada ou não, seja de forma perceptível ou não, você sabendo ou não de onde vem. Ela sempre é de alguém de fora. E esse espírito pode ser um espírito encarnado. As pessoas acham que é só espírito desencarnado. Não. Tem pessoas que se comunicam pelo pensamento. Você já viu um casal de pessoas apaixonadas? Um olha para o outro, já sabe o que o outro quer. Eles estão tão sintonizados que não precisa articular palavras. O outro sabe o que o outro quer, porque eles se completam naquele processo. Ali está havendo uma espécie de inspiração, em que os pensamentos de um se conjugam com o de outro. Isso é a sintonia mais fina que tem. Às vezes, aqui em casa, eu brinco com a minha esposa. Agora não tem mais muito acontecido mais, não sei por quê. Às vezes eu estava, por exemplo, com ela assim, falava, Benzinho, liga para sua mãe, que ela pensou em você agora. Ela até brinca comigo, você é bruxo, não tem nada disso, não. Eu pego o telefone e liga para ela agora. E ela ligava, ai, Denise, você não morre mais, não quero falando você agora. E é isso. De alguma forma, eu consigo captar, ou conseguir, não sei, eu não consigo controlar, mas de alguma forma eu consigo captar o pensamento dela, e essa é uma inspiração. De alguma forma, eu estou lendo no arquétipo psíquico dela, que coaduna com o meu arquétipo psíquico. Nós temos alguma coisa ali que sintonizou, e eu captei. Você pode captar, eu posso captar, mas tem que ter sintonia. Então, a inspiração pode ser tanto de espírito desencarnado quanto de espírito encarnado. Agora, a intuição pode ter os dois vertentes. Pode ser sua, anímica, ou pode ser de um espírito que está falando com você. Por exemplo, psicografia, temos 3 tipos. A mecânica, a semimecânica e a intuitiva, que é aquela que você escreve, você recebe primeiro a mensagem, aí você reflete e escreve. A automática, você não sabe o que está escrevendo. É automático. É a mecânica, aquela que você faz naturalmente. Agora, aquela que você faz, está ouvindo, está escrevendo, está ouvindo, você está participando, você tem um acordo que está escrevendo ali, você está dando o seu tom. Ele pode estar dizendo, eu amo você, e eu posso dizer, na minha forma de dizer, ela foi amada por alguém. Então, eu tenho maneiras de mudar um pouquinho a forma, mas se eu for fiel à mensagem, eu mantenho o conteúdo. Então, é bem assim. E essa questão da gente desenvolver a intuição, principalmente quando a gente quer tomar uma decisão. Eu já fiz isso. Depois que eu comecei a estudar mais a doutrina espírita, e eu falei, eu vou tentar
entender isso aqui melhor. Então, em momentos muito conturbados, eu já tive essa experiência de acalmar meu pensamento, fazer uma prece e emitir uma pergunta. E veio a resposta. Assim como você relatou desse rapaz. E tanto não era minha a resposta, que seria impossível que eu tivesse formulado aquela frase. Então, eu coloquei sobre o crivo da razão, né? Primeiro que era uma coisa benéfica, não me causaria mal nenhum, era uma resposta, não vinha de mim, porque eu não estava pensando sobre aquilo, e eu segui, e me senti muito bem, e as coisas se desenrolaram, né? Isso acontece, não é, Max? Com certeza. Você pode e deve desenvolver a intuição. Porque a intuição, usando a linguagem do pessoal das empresas, é uma vantagem competitiva. Entre aspas da palavra vantagem competitiva. Eu digo competitiva em termos do ponto de vista espiritual. Quando você tem noção de que você está sendo intuída, você tem controle sobre o que você está recebendo. Quando você não sabe, você pode estar se deixando levar como uma folha seca, sem saber para onde vai. O rumo do sopro do vento é que define para você. Então, uma vez que você domine essa faculdade, porque isso é uma faculdade, em que energias psíquicas são movimentadas, você consegue ter sobre ela algum controle. No estágio evolutivo que nós nos encontramos, não temos ainda, pela evolução de um planeta de expiações e provas como nós, condição de dominar tudo, mas já temos condição de dominar alguma coisa. Nosso Emmanuel, ele diz que para você desenvolver a intuição, está lá no livro Consolador, na questão 122, ele diz que você tem que ter um campo de estudo perseverante. Você tem que estar estudando, você tem que estar voltado a alguma coisa edificante, crescedora, que te leve, não necessariamente religiosa, pode estar no campo das artes, das ciências, pode estar no campo da religião, não importa, desde que ela seja edificante, ela vai te auxiliar. Mas ele diz que não é isso só que basta. É preciso também que você tenha um esforço sincero para fazer isso. Aí vem a palavra persistência. Porque se você não fizer isso de forma persistente, você irá perder aquela continuidade. Você tem uma fagulha, a fagulha se acende, aí logo depois ela se apaga. Você precisa manter o fogo aceso. E manter o fogo aceso significa que você precisa alimentá-lo com oxigênio e combustível. E esse oxigênio e combustível vem de você, da sua vontade. Que a vontade é que rege o nosso destino. Se você tiver uma forte vontade nesse sentido, se você querer isso, você irá, mais cedo ou mais tarde, atingir. Mas ele diz também que tem um processo parcial e lateral a isso que acontece, que é a meditação. Que é uma forma de você jogar para fora as coisas do mundo, do dia a dia, como disse Jesus, entrar no seu quarto secreto, no seu mundo íntimo, e ali tentar colocar-se liberto em espírito para entrar em harmonia com a harmonia cósmica, para tentar entrar nesse páramo superior, onde você receberá influxos que são superiores e por isso te tornarão mais segura, mais em paz, mais harmônica, você se sentirá melhor e mais capaz. Se isso for persistente, como dissemos antes, você conseguirá aquilo que se chama ampliação da sua faculdade mediúnica ou anímica, chamada intuição. Então, eu diria, e eu faço isso por mim, por isso eu posso dizer como exemplo, tenha hábitos, a palavra é essa, tenha hábitos de leitura edificante, tenha hábitos de trabalho, de atividade social edificante, tenha hábitos de meditação, de prece, que a prece é quando você começa a articular o seu pensamento conectando com o mais alto. A meditação te permanece em uma determinada posição mais livre. As duas coisas se coadunam, você precisa das duas. Se você tiver hábito disso, você vai entrar num processo de pacificação íntima, e quando você faz isso, os ruídos do mundo permitem, quando eles existem, não permitem. Quando eles estão afastados, você permite-se a receber essas comunicações como você recebeu. Então, um pedido direto como o que você fez, se você tem esse estado íntimo, ele é facilmente absorvido. Se um pedido íntimo desse que você fez, você está transtornado, inquieto, você não conseguirá receber a mensagem, não porque ela não veio, mas porque você não estava receptiva. Então, para estar receptivo, é preciso treinar.
todo dia levantar-se, todo dia, eu faço isso. E a primeira coisa que eu falo é obrigado, Senhor, por mais um dia. O sentimento de gratidão é uma das conquistas do espírito, quando ele percebe-se tão pequeno, tão dependente do Pai, que ele tem o mínimo que fazer é reconhecer a grandeza do Pai e que ele é parte desse Pai, mas que depende desse Pai. Então, esse sentimento, uma prece logo matinal, uma prece à hora da refeição, uma prece durante o dia, quando você está caminhando, quando você está no ônibus, quando você está no carro, você está fazendo prece pelo pensamento. Tudo isso é harmonização. E tudo isso te permite estar cada vez mais com capacidade de intuição. Não sei se me fez entender bem. Sim, perfeito. E é interessante, Max, enquanto você falava, eu pensava que nesse processo da utilização da inspiração e da intuição, é necessário que a gente esteja desperto, atento ao que nos chega, como nós pensamos, o que estamos sentindo, porque se nós deixarmos no nosso automatismo, nós não vamos fazer nem a diferenciação do que nos chega, se é bom ou não, e muito menos teremos o controle, né? E é interessante isso, e isso bate novamente, no bom sentido, na necessidade que a doutrina sempre nos fala de nos autoconhecermos, né? Porque se somos guiados por outras mentes, muito mais do que nós imaginamos, se a gente não faz o esforço de se conhecer, e a gente não se conhece numa única encarnação, né? É muito difícil a gente se olhar, principalmente, né? Olhar o nosso ladinho, que não é lá muito agradável, mas é preciso, né, da gente também estar desperto para que todo esse processo de meditar, de nos conectar, seja mais amplificado e seja mais refinado, né? Eu queria aproveitar e te perguntar, e essa questão das más premonições? Tem gente que sonha, né, com a morte de um ente querido, com uma porção de situações. Existem vários relatos, inclusive, mediúnicos, né, de quem se viu no próprio enterro. E como é que a gente deve interpretar? Porque muitas coisas não necessariamente acontecem, né? Como é que funciona isso, Marcos? Então, isso é uma das coisas que assusta muita gente, né? Premonição, a pessoa fica na dúvida, ai meu Deus, isso vai mesmo acontecer ou isso não vai acontecer? Então, lá no Livro dos Médiuns, Kardec cita que existe um tipo de médium que chama médiuns de pressentimento. Ele diz que o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Os médiuns de pressentimento constituem uma variedade dos médiuns inspirados, ele chamou isso. Então, é uma inspiração, por isso, mediúnica, e é uma situação em que você tem acesso, a palavra é essa, você tem acesso ao arquivo. Vamos explicar isso melhor. Quando a gente vai encarnar, a gente faz uma programação espiritual. E essa programação espiritual é escolha nossa. Nós temos o livre-arbítrio de decidir onde vamos morar. Eu estou dizendo pela continuação de uma pessoa normal, não estou dizendo aqueles que estão em condição expiatória. Aquele que tem aí o livre-arbítrio aí dentro de uma certa faixa já de responsabilidade conquistada. Então, essa pessoa, quando ela atinge esse estágio, lá no plano espiritual, ela diz, eu quero desenvolver, por exemplo, paciência. Ele vai pedir uma prova em que a paciência seja o esmeril toda hora na vida dele para alisar as arestas que ele ainda tem de falta de paciência. Então, o mundo que ele pediu será, vamos chamar assim, atormentado no que diz respeito ao teste de paciência. Mas foi ele que pediu, né? Então, ele pode ter pedido, por exemplo, para poder passar por uma prova em que ele vai desencarnar, ou um parente muito próximo dele, um filho, uma pessoa muito querida, vai desencarnar em determinado momento. Vamos tomar esse último exemplo. Ele pediu um filho, e esse filho vai desencarnar em tenra idade, sei lá, com 6 anos, alguma coisa assim. Chega um momento em que esse momento vai acontecer. E os espíritos dizem que nessa hora, para quem tem mérito, eles disseram bem textualmente isso, para quem tem mérito, o benfeitor espiritual dele costuma levá-lo em sonho e costuma mostrar para ele aquilo que irá acontecer. É como se ele tivesse, não na forma leitura, eles fazem imagens para que a pessoa guarde aquilo, porque quando ele volta para o corpo, a carne oblitera
as lembranças. Então, se perde quase tudo que você viu lá, ouviu, falou, mas fica a intuição, com imagens, com algumas coisas do que você viu lá. Então, você volta de manhã com um pressentimento de que vai acontecer alguma coisa. E se esse pressentimento é forte, você sentiu aquilo de maneira não usual, você pode ter certeza, vai. Mas qual é o objetivo disso? É fortalecer quem vai passar por isso. Por isso que é mérito. É dar para ele coragem moral, para ele saber enfrentar aquilo com gargalhadinha moral, enfrentar aquela situação que perder aquele contato com a pessoa que vai para o plano espiritual, em definitivo, o contato físico, ele perde. Ele não perde o contato com a pessoa, e ele não perde a pessoa porque ela continua no plano espiritual, mas ele perde o contato físico. E quando ele tem essa sensação, mas ele tem essa força moral, ele tem capacidade de enfrentamento sem se abater. E aí os espíritos ainda o ajudam pela inspiração ao longo do processo, por exemplo, do velório, dos dias seguintes, a hora que chega a notícia, tem sempre aqueles espíritos bondosos que chegam do lado dele para poder, como se segurasse, né, para poder enfrentar aquela situação dura, difícil, aquela prova muito difícil de ver alguém querido embora. E aí, essa pessoa se fortalece e ela não consegue explicar de onde ela costuma dizer assim, meu Deus, eu não sei de onde eu tirei forças para enfrentar isso da forma como eu enfrentei. E ele enfrentou, porque no normal ele enfrentaria e falharia, cairia, mas ele enfrentou e conseguiu se superar. Então, essa premonição nada mais é do que um passado que agora está vindo a ser futuro. Porque, veja que coisa mais paradoxa, né? É passado por quê? Porque ele fez isso, planejou isso lá, estava planificado, mas a ocorrência disso iria acontecer em um determinado momento da vida dele. E aquele momento chegou exatamente, como a puberdade chega na sua vida. Aquele momento ele está marcado, ele está delineado, chama encontro marcado. Você vai encontrar com aquilo, quer queira, quer não, porque você já tomou a decisão lá atrás, não tem como você voltar atrás mais agora, quando o momento se aproxima. Então, esse momento chegará. Então, para ele que está vivendo a encarnação presente é futuro, mas, na verdade, é passado. O passado que ele vai agora executar. E essa execução é a prova. Por isso que o nosso mundo é de expiações e provas, porque a gente vai ter que se passear com essa situação e sair dela, com crescimento espiritual. Então, realmente, premonição é uma bênção, não é uma coisa ruim. A leitura pode ser ruim, mas a origem é uma bênção. Miriam. Não, Max estava falando, eu aqui pensando, mas nós temos que ter muita responsabilidade, inclusive, quando temos, não é, essas intuições, porque conforme o uso que nós utilizarmos, de vez de ajudar, a gente vai estar prejudicando a resposta, quando não é, né, que não seja conosco, mas que seja com alguém, e a gente utilize isso achando, primeiro, estimulando a vaidade, né? E o outro sem se preocupar com a reação e como é que o outro vai ser amparado, embora saibamos que a espiritualidade ajuda, como sempre, responsabilidade é muito importante, ainda que tenhamos e utilizemos essa premonição para nosso próprio fortalecimento quando os acontecimentos se dirigem a nós, não é? Responsabilidade é importante. Miriam, isso que você falou é fundamental, porque quem é médium, quem trabalha, por exemplo, eu trabalho na comunhão espírita, hoje nós temos reuniões de atendimento espiritual, as salas lá tem 33 leitos, a gente recebe muitas pessoas quando é fisicamente, e é muito comum, eu, ou como os outros médios do grupo, qualquer um de nós, receber esse tipo de intuição, que é uma premonição. E aí você falou a verdade, você não pode se tornar um médium se você vai lá e falar, você vai morrer, minha filha. Como é que você faz um negócio desse? Isso é uma irresponsabilidade tamanha. Na verdade, você está recebendo aquela informação para dar coragem moral para a pessoa, seja feita a vontade de Deus. Vamos acreditar em Deus, tudo que ele faz é bom. Então você vai dizer para a pessoa, dando a ela encorajamento moral, sem jamais dizer o fato que você teve acesso. É por isso que eles confiaram ele a você, porque você, em tese, está preparada para receber essa informação que a outra pessoa não está. E se ela recebesse, ela seria exatamente o contrário, ela cairia em uma inquietude, em um problema de insegurança, enfim, ela teria mais danos do que bem.
E aí, você fazendo isso, você alertou muito bem, falou de uma responsabilidade muito grande que nós temos quando temos essa faculdade ativa no dia a dia da gente. Eu queria completar, tem um livro aqui que chama-se Recordações da Mediunidade, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Tinha uma mediunidade especialíssima. Ela faz um capítulo, é o 9, e esse capítulo 9 fala da premonição. Então, para aqueles que nos ouvem, que quiserem aprofundar, ela tem um diálogo com o Dr. Bezerra de Menezes, espírito, e ela conversando com ele em espírito também, e ele vai falar do que é a premonição de uma das maneiras mais belas que eu, pessoalmente, já vi na literatura espírita. Então, eu recomendo fortemente que quem queira se aprofundar um pouco nesse tema, capítulo 9, chama Premonição. Ok? Eu acabei de ler esse livro, Max. Oh, que bênção! Eu achei ele maravilhoso mesmo. Eu queria te perguntar o seguinte, como você falou também no início, nós não temos ainda condições de acessarmos, né, nós, a humanidade, invenções, criações que estão muito além, né? Mas elas nos chegam através de inspiração para que a humanidade avance. Então, muitas das grandes invenções que nos ajudam, né, hoje vieram através do mundo espiritual, né, através de inspirações. Comenta um pouquinho sobre isso. Então, isso é uma coisa extremamente comum. Isso não, as pessoas não estão, muitos deles não têm nada a ver com o espiritismo, não tem muitos materialistas, inclusive, né? Apesar de ser materialista, ele é espírito. Então, é um espírito. Então, ele vai continuar sendo espírito, apesar das convicções. O mundo espiritual não deixa de agir porque você acredita ou não acredita. A morte ou a vida prosseguindo do lado de lá prossegue, independente de você acreditar ou não. A reencarnação se faz se você quer acreditar ou não queira acreditar. Então, é a mesma coisa, as grandes inspirações e as grandes intuições que acontecem. Eu já contei isso em outras oportunidades, mas eu acho que é importante eu repetir, que é da área, da minha área de estudo, a gente teve muito mais contato com isso, então, para mim foi marcante. Tem um russo do século XIX, que se chamava Dmitry Mendeleev. Ele é o autor da tabela periódica dos elementos químicos que todos nós, lá nas aulinhas de químicas, conhecemos, lá no secundário, no primário, e que alguns gostam e outros não. Então, o Dmitry Mendeleev, a época dele, se não me falha a memória, de 38 a 42 elementos químicos já eram conhecidos. Hoje são mais de 118. Acho que são 118, incluindo os que são volúveis ou fiáveis, que vão rápido e têm vida útil muito curta. Mas, enfim, eram 38 elementos químicos, aproximadamente, e ele estava tentando encontrar um sistema de organizar esses elementos químicos que fizesse lógica, que fizesse algum sentido. Então, peso atômico, raio atômico, número atômico, ele não conseguia achar uma maneira de organizar de forma que eles fossem logicamente compreendidos. E aí, ele estava, naquela época era carruagem, né? Ele estava com a viagem marcada e um cocheiro veio chamá-lo, ele, segundo os biógrafos dele, ele foi até assim meio duro com o cocheiro, disse, espera, porque eu estou aqui, você está concentrado numa coisa, uma pessoa fica atrapalhando você, e ele deu assim como se fosse, dá licença, meu amigo, eu preciso concentrar aqui, espera um pouquinho. E aí veio aquela angústia, aquela situação que ele não conseguia entender, e ele não conseguiu explicar, isso conta os biógrafos, está registrado isso, que ele teve uma espécie de sono pesado, sabe aquele torpor que você não consegue vencer, e você simplesmente cai de sono? Foi aquela coisa assim que aconteceu com ele, rápida, mas eficiente. Porque quando ele bateu a cabeça, ele estava com suas cartas de baralho, que ele colocava o número dos elementos químicos, colocava todos lá. E ele estava com elas ali, sem conseguir fazer uma organização delas de maneira lógica. E quando ele deitou, ele passou um tempinho, a gente não sabe quanto foi, ele voltou com aquela na cabeça dele, com as cartas organizadas. E rapidamente ele foi colocando as cartas, e quando ele viu, meu Deus, o peso atômico cresce por essa ordem, meu Deus, não sei o que é. Ele conseguiu enxergar aquilo que ele não estava enxergando. Aí eu te pergunto, foi só o senhor Dmitry sozinho que fez isso? Com certeza não. Ele, quando estava no mundo espiritual, ele tinha um compromisso com a humanidade de deixar essa tabela periódica que é uma bênção. Mas só que na hora de fazer a tabela periódica, o revestimento chamado carne oblitera,
faz com que as suas faculdades do espírito sejam minimizadas como um abajur minimiza a luz. Você não tem a potencialidade que você tinha do lado de lá. Quando ele entrou em estado de torpor, pode ter acontecido duas coisas. Ele pode ter entrado em contato com o que ele já sabia no plano espiritual, e como ele voltou rápido, ele rapidamente conseguiu colocar no papel. Ou ele pode ter recebido a ajuda dos benfeitores do mundo espiritual, que o ajudaram a ele se lembrar do que ele já sabia. Porque seguramente ele já sabia. Então, esse era um conhecimento anterior que ele reavivou nesse momento de torpor. E isso não é só com ele. Se você pegar, são inúmeros os casos. Bohr, Einstein, os próprios autores que são chamados cientistas apagados, como que a gente quase não conhece, Marconi, que a gente ouve pouco. Você pega o Goodyear, se você for olhar as histórias dele, nem as biografias dele, você vai ver campozinhos, quando o biógrafo é fiel, você vai ver pontos em que ele teve insight, que eles chamam de inglês insight. Aí veio aquela luz, pode ter caído no sono, pode ter ele recebido sem perceber, que seria aquela tal da inspiração. Então, esses processos, eles são construídos em conjunto. Mundo espiritual, mundo encarnado. Então, nós somos interdependentes. Se nós fôssemos depender só de nós, como nós dissemos antes, estaríamos bem mais lá atrás do que estamos hoje. Então, não tenhamos dúvida, somos aqueles que carregamos os conhecimentos do passado em nós. Quanto mais vivemos, mais o arquétipo cresce e mais potencialidade de contribuir com a humanidade nós temos. E esses grandes gênios, que nós estamos citando os nomes aqui, da mesma forma fizeram isso com o grande valor que eles carregavam dentro deles. Então, Albert Einstein é igual a MC ao quadrado. Isso também foi intuitivo. Ele não desenvolveu matematicamente como muita gente acha. Ele recebeu isso similarmente ao que aconteceu com o Dmitry Mendeleev. Ele teve uma espécie de som, quando ele voltou com essa equação na cabeça. E se você olhar a biografia dele, ele trabalhou toda a vida dele para provar que essa equação era real. E hoje ela é matematicamente e vamos chamar assim, fisicamente demonstrável. Você demonstra isso nos aceleradores de partículas, você demonstra isso em vários experimentos e na própria natureza. A equação dele foi comprovada e ela veio pela intuição. Então, também, né, Max, além das questões das invenções, muitos artistas, né, muitos produtores musicais, pessoas, escritores, tem muita coisa que a gente sabe que é mediúnica, né, tem coisas muito bem inspiradas. Mas a Miriam, ela tem uma outra pergunta. Desculpa, só interromper um pouquinho. Pode falar. Os escritores, tem um que as mulheres de 30 gostavam de ler, que é Balzac. E Balzac escrevia compulsivamente. E ele declarou ao final, quase ao final do seu término existencial, que ele recebia aquilo, não era dele. Ele recebia aquilo de forma muito clara de fora. Se você pegar o livro Cabana do Pai Tomás, de uma americana, que é uma obra belíssima, ao final do período de vida dela também, ela declarou que aquilo não era dela, que vinha de fora. Então, tem muitos escritores que têm a grandiosidade desses dois de declararem isso, e outros guardam para si como se fosse apenas seu, mas no fundo, vem muita coisa de fora. Verdade. Não. Pegando o gancho do que foi dito, todos nós somos artistas, artífices das nossas vidas, né? E estamos passando por um momento diferente, causado por essa pandemia, que é o isolamento, em que a gente tem lidado com as nossas emoções, às vezes mais aguçada, né? Às vezes mais emoção que a gente não tinha se dado conta ainda que ela existia em nós. Como é que nós podemos lidar com a intuição? Como podemos tirar proveito, no bom sentido da intuição, nesse momento de isolamento, Max? Então, veja só, nós precisamos lembrar de tudo que nós falamos antes. A intuição pode ser uma vantagem para você. Se você souber fazer aquele exercício, se você se esforçar para fazê-lo, de meditar, de aquietar-se intimamente, de ter um espírito de gratidão, de orar, de fazer, enfim, aquilo que o Manu nos recomendou, você vai abrindo o campo da conversa interior no campo psíquico. E você vai tendo acesso, olha a expressão, você vai tendo acesso a um mundo que os olhos não veem, mas que te rodeia. Então, se você souber disso e você fizer isso, você tem condição de fazer, como disse Ana agora há pouco, pedir em prece a ajuda que você
está precisando, que você não está conseguindo vencer sozinho, e essa ajuda seguramente virá se você estabelece essa conexão. Então, a conexão depende de você. É você querer fazer. O mundo espiritual jamais renega o auxílio ao pedinte, porque eles sabem que nós não caminhamos sozinhos, eles sabem que precisamos de ajuda, mas eles não podem impor sobre nós o desejo de pedir ajuda. Isso tem que partir humildemente dos corações de cada um de nós. Se assim procedermos, assim encontraremos aquilo que se chama ressonância com o mundo espiritual. Encontraremos aos nossos pedidos as respostas que necessitamos. Não necessariamente a que queremos, mas as que necessitamos, porque são elas que nos fazem crescer. E vamos lembrar, Emmanuel diz que nós temos uma subconsciência que ele chamou de câmara escura. E ele diz que às vezes, assim, sem que a gente perceba, vem uma melancolia, vem uma sensação ruim, alguma coisa que repercute, você não consegue articular de onde veio aquilo. Você às vezes chama, a pessoa fica assim parada, falando, gente, está em outro mundo, porque ele não está ali, aquilo está dentro dele, é o mundo íntimo dele, conversando com ele. É aqueles momentos da vida dele anterior que não foram resolvidos, que às vezes estão repercutindo no presente. Isso ajuda a agravar os momentos de pandemia. Então vamos pegar um exemplo. Se você tem alguém que tem uma fobia, a fobia é um drama que não foi trabalhado, que não foi digerido anteriormente. É um drama que pode ter sido vivido nesta encarnação, ou mais comumente em outras. Vamos pegar a claustrofobia, que é um drama comum para quem foi enterrado vivo em outras encarnações. Então, a pessoa no normal dela, ela não tem a claustrofobia. Mas se você a colocar num lugar fechado, ela sai de si, ela perde o rumo, ela perde os pés. É grave, muito grave. A pandemia funciona como uma, entre aspas, claustrofobia aliviada, porque você não tem a fobia em si, mas você tem os movimentos da vida te compelindo a olhar para você. E às vezes, quando você começa a olhar para você sem estar fazendo isso de maneira construída edificantemente, você pode entrar em relação com o seu passado comprometedor, e aquele passado fazer você ser envolvida por ele e voltar a ter aqueles mesmos pensamentos destruidores que podem, inclusive, ter nos levado a um determinado suicídio em outra encarnação passada. Então, essas repercussões precisam ser combatidas. E essas repercussões são muito comuns nesses momentos em que nós estamos fechados, estamos um pouco isolados. E é por isso que, nessa hora, a leitura edificante, a música que é clássica, que é aquela música que eleva, os contatos, os filmes, as palestras, os livros, enfim, o contato com a natureza, a prece, tudo isso vai abafando, vai diluindo esses movimentos anteriores que nós temos em nós e vai construindo novos movimentos que nos dão força, que nos dão alegria, que nos dão prazer de viver. Você tem que levantar de manhã alegre, sorrindo, porque a vida é dela. E nós precisamos viver a vida como ela nos foi oferecida, porque ela é uma graça de Deus. E jogar ela fora, porque o passado está repercutindo em nós, acordado por esse movimento de pandemia, quando nos coloca em reclusão, ele é um momento de prova para nós. Então, sejamos nós, aqueles que já conhecemos isso, os que lutam contra o passado tenebroso para construir um futuro claro, lúcido e um futuro harmonioso. Era isso. Fantástico. Max, a gente está chegando ao final do programa. Queria que você deixasse aqui, para todos os que nos assistiram, uma mensagem mostrando para as pessoas como é que elas podem melhor aproveitar a inspiração, a intuição, para elas se conduzirem nessa encarnação da melhor forma possível, de forma a cumprir aquilo que viemos fazer nesse momento. Faça o bem. Essa é a primeira lição e a maior e insubstituível, com todo respeito às demais. Por quê? Porque o bem é uma repercussão de dentro de você, dentro do outro. O bem, quando é feito espontaneamente, é você fazendo o que você está fazendo como se fosse o outro. É você se ver no outro e fazer para o outro o que você gostaria de fazer para você. Isso é o melhor movimento de desenvolver a intuição que eu já conheci. A prece auxilia, tudo aquilo que nós falamos auxilia, mas o bem arrasta. O bem é o exemplo vivo de você na sociedade. Se você está em casa, você pode fazer o bem orando por alguém.
tendo pensamentos elevados, pegando o telefone e ligando para uma pessoa que você não fala há tempos e que ela já está há muito tempo sozinha em casa e você se esqueceu dela. Mas se você se lembrar dela, não deixe passar o momento. Ligue para ela. Ela vai ficar surpresa. Mas, nossa, quanto tempo eu não falo com você, que bom te ouvir. E esses são os movimentos que a vida te proporciona. Porque o que você vai levar em essência, além do conhecimento intelectual, chama-se marcas dos relacionamentos. Se as marcas do relacionamento são desse tipo, em que você é uma alegria na vida de alguém, você cumpriu o seu destino. Então, viva fazendo o bem. E tudo mais vos será dado por acréscimo, quando disse Jesus. Muita paz, gente. Muito obrigado. Obrigada, Max. Super bacana esse programa com você, muito para cima, muito instrutivo, né, Miriam? Obrigada a você também, Miriam. O nosso programa Papo Espírita, para quem nos assiste, vai ao ar todas as quintas, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho de alerta, receber os alertas das nossas produções aqui da nossa Casa Espírita. Estamos também, Max, no Spotify. Temos podcasts gravados lá do nosso programa, alguns mais antigos, né? E também estamos na Rádio Comunhão, no site da Comunhão Espírita de Brasília. Nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Você tem alguma sugestão de tema, alguma pergunta, fique à vontade, escreva para nós. E nos vemos na próxima quinta-feira no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Gente, obrigada e até lá.